Vinícius, vamos orar então. Santo Deus, nós estamos na sala 57. Essa reunião é uma das que está acontecendo em todo o mundo. Há muitos lugares que o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm buscado o batismo diário do Espírito Santo, ansiosos para ter uma vida semelhante ao do Senhor Jesus, à vida do Senhor Jesus. Ao receber o Espírito Santo, ele nos encaminha imediatamente à pessoa de Cristo, centraliza Jesus em nossa vida e nos dá a alegria de permanecer o dia inteiro ligado a Ele. É uma bênção, uma grande bênção. Nós estamos experimentando momentos e temos visto experiências poderosas acontecendo na vida de tanta gente que está entendendo o ministério prático do Espírito Santo no passo a passo, estão se envolvendo pessoalmente com ele, não somente como o Deus Espírito Santo, mas como uma pessoa que anda com a gente, que fala com a gente, que nós falamos com ele naquilo que são as atribuições e funções do Espírito Santo aqui enquanto representante de Cristo na terra e o Senhor Jesus no santuário ministrando exatamente neste momento. Pastor Vinícius atendeu ao convite de estar aqui conosco, nós agradecemos e pedimos a unção do Espírito Santo sobre ele, e que a mensagem de fato venha direto do autor da Bíblia, do autor desta reunião, que é o Espírito Santo que sopra toda a vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Wagner, atendendo o seu pedido, apresento aqui a minha função. Eu trabalho na Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista aqui no Brasil, que se situa aqui na cidade de Tatuí, no estado de São Paulo. Eu sou natural do Espírito Santo, mas já trabalho aqui na Casa Publicadora há 9 anos como editor. E também tenho tido o privilégio, a partir deste ano, de apresentar o programa Lições da Bíblia da TV Novo Tempo. Para mim é uma grande honra estar com vocês. Mais uma vez digo isso, agradecendo o convite que me foi feito. E para mim é uma alegria acompanhar esse movimento de oração que se levantou na igreja. Essa eu creio que seja a igreja real, é a igreja que não para, é a igreja que não se intimida diante das circunstâncias adversas da vida. Nós estamos enfrentando a pandemia, e eu me lembro bem que logo no início dessa pandemia, muitas pessoas tiveram medo do que seria a igreja, o que aconteceria com a igreja, seria que a igreja suportaria meses fechada? Mas a verdade é que a igreja nunca fechou, porque a igreja não se realiza em templos, em paredes. A igreja é viva e ela mostra a sua face exatamente diante das adversidades. E nós vimos isso acontecer para a honra e glória de Deus, e a Sala 57 certamente é um desses movimentos que evidenciam que a igreja não para, que a igreja ela não depende de nada que seja humano. A igreja é uma instituição divina e Deus é quem é o seu líder, e nós somos seu povo, independentemente de nossas funções e atribuições no corpo de Cristo. Ele nos usa e para a sua honra e para a sua glória. Vocês têm falado aqui continuamente sobre o Espírito Santo, e eu não gostaria de falar de modo diferente nessa manhã. Eu também entendo o Espírito Santo como uma necessidade real, uma necessidade íntima que todos nós temos. Coincidentemente ou providencialmente, eu disse a vocês que eu sou editor na Casa Publicadora Brasileira, né? Então, providencialmente, ontem ou anteontem, eu comecei a leitura, a edição de um clássico, de um livro clássico, né, sobre o Espírito Santo, que nós vamos relançar na Casa Publicadora nos próximos meses, que é o Batismo do Espírito Santo, do pastor Leroy Frum. É um livro que nós já publicamos há muito tempo, mas que hoje estamos fazendo uma atualização para disponibilizar esse volume para a igreja de maneira atualizada.
Então, eu digo isso para vocês de antemão, porque vocês que amam a pessoa do Espírito Santo e desejam conhecer ainda mais sobre sua obra, esse é um material indispensável para a nossa pesquisa. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também, essa nova edição com linguagem atualizada. Bom, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 15 em diante. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 em diante. Quero convidar você, mais uma vez, a fechar os olhos para buscarmos a presença de Deus antes de lermos a sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar o livro sagrado. Nessas páginas, tu entesourastes a mensagem da salvação, e nós temos o privilégio agora de nos apropriarmos das gemas, das bênçãos, dos tesouros infindáveis que advêm da tua revelação. Para que tenhamos acesso pleno à tua vontade, à tua verdade aqui apresentada, pedimos que perdoes os nossos pecados, que nos purifique, que nos limpe, que nos dê a tua justiça, e que nos batizes com o Espírito Santo, a fim de que a nossa mente seja iluminada com a tua palavra. Mais do que isso, Senhor, que teu Espírito, que ilumina a nossa mente, que inspirou os profetas e que ilumina a nossa mente, também nos capacite com poder para viver aquilo que tu nos ensinares nessa manhã, e mais do que isso, para anunciarmos a outras pessoas essa mensagem. Senhor, fala ao nosso coração. Que teu nome seja glorificado e exaltado nessa manhã, uma vez mais, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17, diz assim: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Veja que esta passagem que acabamos de ler apresenta o sexto selo no momento mais caótico da história da humanidade em pecado, que é o momento da confrontação de Deus na pessoa do Cristo glorificado, que vem para trazer justiça ao seu povo, levá-lo ao céu e, ao mesmo tempo, dar aos ímpios a parte inicial ou partes iniciais do castigo que eles serão merecedores. A situação é drástica e a descrição aqui é ampla, envolvendo toda a humanidade. O texto diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, todos esses estão alarmados e desesperados com a cena que eles estão enxergando. Eles estão enxergando Cristo voltando nas nuvens do céu. E a mesma cena que produz alegria, que produz muita paz no coração daqueles que aguardam essa esperança, produz na mente dos ímpios, e esses ímpios espalhados em todas as classes sociais e em todas as partes desse mundo, esses ímpios têm um clamor. Pedem aos montes e rochedos que caiam sobre eles, porque eles não podem contemplar a glória do Cristo manifestada nas nuvens dos céus. Essa sessão, então, do sexto selo, ela é concluída com uma pergunta feita pelos próprios ímpios. A pergunta é: quem é que pode se sustentar? Quem é que pode ficar de pé quando Cristo glorificado aparece? Quando o Cordeiro apresenta-se de forma irada, quando o Cordeiro se apresenta com a sua face de leão, rugindo para trazer punição aos ímpios e, ao mesmo tempo, trazer pastoreio
para o seu rebanho. Quem é que vai ficar de pé? Bom, esta pergunta, ela encadeia uma resposta que é apresentada no capítulo 7 do Apocalipse. Eu convido você a continuar comigo, porque a pergunta é: quem é que vai ficar de pé? Quem vai se manter feliz diante da aparição de Cristo? E a resposta está no capítulo 7, especificamente nos versículos 2 e 3. Eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Observem que, para a pergunta que finaliza o 6º selo, o 7º, ou melhor, esse intervalo entre o 6º e o 7º selo, que está no capítulo 7 de Apocalipse, apresenta a resposta. Há um grupo que será selado, há um grupo que receberá o selo do Deus vivo, e é este grupo que ficará de pé. E este grupo que ficará de pé, pois foi selado por Deus, é descrito também nos termos da sequência do capítulo. Aí, por exemplo, no versículo 9, é dito que essas pessoas aparecem vestidas de vestiduras brancas. O verso 13, também diante da inquirição ou da pergunta a respeito dos salvos, ou seja, daqueles que não estão desesperados por ocasião da volta de Jesus, em contraste com os ímpios, a resposta, a pergunta é: quem são estes e de onde vieram? A resposta aparece no versículo 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Observem que o grupo que recebe o selo de Deus, ele é descrito também nos termos de pessoas que venceram uma grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus. Então, observe que o selo de Deus é uma expressão de resultado da experiência de salvação e de redenção daqueles que resolveram ficar ao lado do Cordeiro e não se submeteram às ordens, às injunções e às perseguições dos inimigos do povo de Deus, que tentaram fazer com que a humanidade inteira se submetesse à sua lei espúria, que no contexto dos eventos finais se materializará por meio do terrível decreto dominical. Então, quem é que vai ficar em pé? Quando Jesus voltar, quem é que vai abrir os braços e dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos e na sua salvação nos alegraremos? Quem é que não estará desesperado quando Jesus voltar, à semelhança dos ímpios que pedirão os montes e rochedos que caiam sobre eles? A resposta é simples: aqueles que forem selados. Aqueles que forem selados. Então, é muito importante nós sabermos o que é o selo de Deus. É muito importante nós entendermos a natureza do selo de Deus. Se você for, por exemplo, comigo, a Efésios capítulo 1, versículos 13, e Efésios capítulo 4, versículo 30, vamos ler nessa sequência, nós vamos encontrar um texto ou 2 textos muito interessantes a respeito do selo de Deus. Veja aí, Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz o apóstolo Paulo: em quem, falando de Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, aqui nós estamos vendo um texto que associa o Espírito Santo e o selamento e o selo de Deus. Veja agora o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos rapidamente pensar nesses 2 textos.
É claro nesse texto e em todas as Escrituras que o Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma energia, diferentemente do que ensinam algumas denominações atualmente, que fazem o Espírito Santo ser entendido como algo. O Espírito Santo é uma pessoa, e o texto de Efésios 4:30, inclusive, diz que nós não devemos entristecê-lo. Isso é uma característica bastante pessoal. Então, o Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa. Enquanto que o selo evoca a ideia de uma coisa ou de algo, o Espírito Santo não deve ser confundido com o selo, porque ele é uma pessoa. O que, então, esses dois textos que lemos nos informam a respeito da natureza do Espírito Santo e sua relação com o selo? O Espírito Santo não é o selo de Deus. O Espírito Santo é o agente da Trindade que sela o povo de Deus. É diferente. Perceberam isso? O Espírito Santo é o agente da Trindade responsável por selar o povo de Deus, distinguindo o povo de Deus daqueles que não são povo de Deus, especialmente no contexto dos eventos finais. O mundo está caminhando para o momento em que vai ficar muito clara a distinção entre quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. E quem vai fazer esta divisão, quem vai demarcar o território e o rebanho, é a pessoa do Espírito Santo. Por isso é fundamental que neste momento que nós estamos vivendo, momento este que se encadeia para o fim, que nós estejamos recebendo diariamente o batismo do Espírito Santo, porque será o Espírito Santo quem vai distinguir se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. O Espírito Santo vem com este propósito específico de implantar em nós a natureza de Cristo, fazer a imagem de Cristo ser transferida para a nossa face, de tal maneira que as nossas atitudes e a nossa vida por completo revelem que nós viemos da parte de Deus e que não somos desse mundo. Somos nascidos de Deus e para Deus estamos indo, para o alto, como diz o apóstolo João, no capítulo 3, falando sobre a obra do Espírito que nos regenera e nos faz nascer do alto, nascer de cima, para onde nós vamos quando Jesus voltar. Então, quem faz a distinção é o Espírito Santo. Então, não devemos confundir o Espírito Santo. Alguns dizem, o Espírito Santo é o selo de Deus. Não, as Escrituras são claras a respeito do que é o selo de Deus. As Escrituras associam o Espírito Santo com o selo, no sentido de que apresentam o Espírito Santo como o agente da Trindade responsável por selar o povo de Deus, distinguindo, diferenciando o povo de Deus daqueles que não são povo de Deus. Bom, isso é muito importante, meus queridos amigos, porque nós sabemos que no contexto dos eventos finais, há uma série de fatos importantes que alcançam a igreja e a humanidade. E dois desses fatos, quem sabe os mais importantes para nós, é o selamento e a chuva serôdia. A chuva serôdia é o batismo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, que vai se efetivar por ocasião ou por momentos antes, ou período bem próximo à volta de Jesus. A igreja de Deus vai ser batizada com o Espírito Santo. Existe uma associação direta entre o selamento e a chuva serôdia. Ok? Existe uma associação direta entre o selamento e a chuva serôdia. Ninguém vai ser selado se não receber a chuva serôdia. E ninguém vai receber a chuva serôdia se não for aprovado no selamento divino. Entenderam essa relação? O que é a chuva serôdia? A chuva serôdia é o batismo do Espírito Santo, conforme nós já dissemos aqui. A chuva serôdia é o transbordar da chuva temporã que nós recebemos hoje, dia a dia. O Espírito Santo, de acordo com o apóstolo João, no capítulo 16, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem para nos fazer vencer o pecado.
Então, a obra do Espírito diária tem que ver com a confrontação de nossa natureza, a denúncia de nossos pecados e a capacitação do Espírito Santo para que vençamos esses pecados no contexto do juízo de Deus, no qual nós recebemos a justiça de Cristo que é atribuída a nós. Por isso, o Espírito vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é que vai receber a chuva serôdia lá no futuro? A plenitude do Espírito Santo. Aqueles que estão recebendo hoje a chuva temporã. E como eu sei se estou recebendo a chuva temporã? Por meio das vitórias espirituais contra o pecado que o Espírito Santo vai me concedendo. Então, lembrem-se disso. Ninguém vai ser selado quando o selamento se efetivar, se não estiver com a chuva serôdia. E a chuva serôdia é resultado do trabalho contínuo do Espírito Santo, que inclusive está ocorrendo hoje, confrontando nossa natureza pecaminosa, nos dando vitória contra o pecado e transferindo para nós a imagem de Jesus Cristo. O selamento e a chuva serôdia são dois eventos gêmeos no contexto dos eventos finais. Bom, vocês sabem, e aqui eu não quero dar um estudo bíblico para vocês, até poderia ser interessante, mas o meu papel aqui hoje é refletir sobre a obra do Espírito Santo. Vocês sabem que o selo de Deus nas Escrituras está associado com a lei de Deus. Você quer ver um exemplo? O livro de Isaías, capítulo 8, 16, diz o seguinte: sela a lei no coração dos meus discípulos. E aí, o profeta Isaías já nos diz claramente o que é selado no coração. Como eu disse a vocês, o Espírito Santo não é o selo. O Espírito Santo é o agente da Trindade que sela algo no coração do seu povo. E o profeta Isaías já nos diz o que é que o Espírito Santo sela. Ele diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o selo de Deus, que o Espírito Santo imprime em nossa vida, em nosso coração, é a lei de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, e se você quiser ler comigo esse texto, ele é muito importante, Ezequiel, capítulo 36, no versículo 25 em diante, diz assim, uma promessa para o povo de Deus que será congregado a sair de Babilônia para se dirigir a Jerusalém, o profeta Ezequiel diz assim, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Veja que a água pura será aspergida para o povo, sobre o povo, e esta água pura purificará o povo das imundícias. Vocês sabem muito bem, e esse texto aqui vai explicar mais claramente para frente, que o Espírito Santo também é simbolizado pela água que purifica. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos purificados das nossas imundícias. Não existe batismo do Espírito Santo e convivência pacífica com o pecado. É preciso que aqueles que arrogam, ou que dizem, ou que professam o batismo diário do Espírito Santo, assumam o nojo contra o pecado. É fundamental que haja uma inimizade entre nós e o pecado, porque o Espírito Santo faz isso. É muito estranho, por exemplo, você ver determinadas pessoas em denominações diferentes e até doutrinas que supostamente apresentam uma ênfase no Espírito Santo e, ao mesmo tempo, convivem com a transgressão da lei, que é o pecado, de acordo com 1 João 3, verso 4. Pecado é transgressão da lei. Como assim? O Espírito Santo purifica do pecado, é água pura, que vem, nos purifica e nos limpa. Então, é fundamental que nós, que estamos buscando diariamente nesta sala e em qualquer outro lugar, a presença do Espírito Santo, entendamos que a obra dele tem que ver com trazer purificação do pecado,
e criar em nós nojo contra o pecado, medo e aversão ao pecado. Hoje em dia nós estamos purificando nossas mãos com álcool em gel, não é assim? Porque nós não queremos o vírus, o coronavírus. Pois bem, o Espírito Santo é esse álcool 70% de Deus para purificar as nossas mãos e a nossa vida desse vírus terrível chamado pecado. Então, quem recebe o Espírito é purificado com água pura, água que limpa. Então, o profeta continua dizendo sobre o Espírito Santo: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Observe que, em termos paralelos, o profeta está explicando a obra do Espírito. Aquele que vem para purificar das imundícias, ele dá coração novo e põe dentro de nós espírito novo, tira de nós o coração de pedra e nos dá coração de carne. Ou seja, nos forma mais uma vez a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. E veja o versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observareis. Como resultado, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Meus queridos irmãos, que obra linda do Espírito Santo. Ele vem para purificar do pecado, das imundícias dos ídolos. Ele vem para nos dar um novo coração. E ele vem para nos fazer andar nos estatutos de Deus e guardar os seus juízos e observar a sua lei. Então, veja que coisa linda. O Espírito Santo não vem sobre uma pessoa para fazer essa pessoa falar em línguas estranhas. O Espírito Santo não vem sobre essa pessoa para fazê-la se tornar um semideus na terra, para dar a essa pessoa poderes sobrenaturais que as diferenciem assim de outras pessoas e as façam se arrogar na condição exaltada. Não. O Espírito Santo vem para nos purificar do pecado e para imprimir a lei de Deus em nosso coração. O profeta Jeremias, no capítulo 31, ecoando o seu colega profeta Ezequiel, na verdade, Ezequiel é que ecoa Jeremias, né? Porque Jeremias profetiza antes de Ezequiel. Jeremias é um profeta pré-exílico babilônico, e Ezequiel já é um profeta no contexto do exílio babilônico. Mas Jeremias diz no capítulo 31, o versículo 33, um texto muito conhecido no contexto da nova aliança, ele diz: porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Observe que os profetas estão usando a mesma linguagem, se referindo ao mesmo período e à mesma atuação divina. E ele continua na sequência: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo que vem para nos convencer do pecado e da justiça e do juízo, nos purificar de nossas imundícias, dos ídolos e do pecado, implantar um novo coração no qual se escreve e se imprime a lei de Deus e nos fazer guardar os juízos e os estatutos de Deus. Esse é o Espírito Santo. Este é a obra do agente selador que vem para nos distinguir, nos diferenciar daqueles que habitam sobre a terra, mas que se mantêm rebeldes contra Deus, contra a sua palavra e contra a sua lei. Vocês sabem que o selo de Deus, no contexto dos eventos finais,
tem uma contrafação, ou seja, uma imitação, uma falsificação. Do mesmo modo como Deus identifica-se com seu povo por meio da sua lei, por meio da atuação do Espírito Santo, o inimigo de Deus tem uma maneira, ou terá uma maneira específica para demarcar o seu gado, para demarcar o seu rebanho. Vocês sabem que o Apocalipse, no capítulo 13, apresenta o conceito da marca da besta. A marca é uma palavra que remete exatamente à atividade de um fazendeiro que tem gado, que tem rebanhos, e ele coloca as suas iniciais sobre os seus animais para que aqueles animais sejam identificados com ele e não com outro proprietário. Então, o diabo ele terá uma marca específica. E nós sabemos que essa marca do inimigo, ela se opõe ao selo de Deus. Enquanto o selo de Deus está associado com a lei de Deus e é fruto da atuação do Espírito Santo de Deus, a marca da besta está associada com a quebra da lei de Deus e está diretamente relacionada à atuação de uma personalidade institucional que se levantará no contexto dos eventos finais para se opor à pessoa do Espírito Santo. Vocês sabem que existe a Trindade verdadeira, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o Apocalipse apresenta a Trindade satânica, falsa, que é o dragão, a besta do mar, que é o papado, e a besta da terra, que é o protestantismo norte-americano apostatado. Então, quem é que vai dar a marca da besta? A terceira pessoa dessa trindade satânica, que se opõe à pessoa do Espírito Santo. Enquanto o dragão se opõe ao Pai, a besta do mar, que é o papado, se opõe a Jesus Cristo, por isso que se levanta, segundo Daniel, contra o príncipe do exército. Então, o papado se opõe a Jesus Cristo, a segunda pessoa, e a besta da terra, o protestantismo apostatado norte-americano, se opõe à pessoa e à obra do Espírito Santo, no contexto dos eventos finais. Enquanto o Espírito Santo vem para selar o povo de Deus com a lei de Deus, o protestantismo apostatado norte-americano, em coalizão com o papado, a mão é dada sobre o abismo, conforme diz o grande conflito, estabelece-se a marca da besta. Então, eu digo a vocês sabem disso, enquanto o selo de Deus tem que ver com a lei de Deus, a marca da besta, que vem por iniciativa da besta da terra, se refere à quebra da eterna lei de Deus. Então, nós estamos muito convencidos de que o Espírito Santo vem selar sua lei. E nós sabemos que a lei de Deus tem um ponto específico muito importante, que vai ser a grande pedra de toque no contexto dos eventos finais. O profeta Ezequiel, ainda em Ezequiel, e vocês conhecem essa passagem muito bem, mas nunca é demais lê-la, Ezequiel capítulo 20, no versículo 12, nos diz o seguinte, 20, versículo 12. Também lhes dei, diz o Senhor, lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Preste atenção nisso daqui, meu querido irmão. A obra do Espírito Santo em nossa vida é uma obra de santidade, de santificação. Nós já dissemos isso aqui. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para santificar. E esse texto diz que o sábado foi dado como sinal entre nós e Deus. Ou seja, como um elemento identificador de que nós pertencemos a Jesus Cristo, que nós somos dele, que ele é o nosso Senhor, e que ninguém nesse mundo tem o direito de dominar a nossa vida, a não ser o Rei do Universo. O sábado foi dado como sinal entre nós e Deus.
Com que propósito? Para que todos saibam que quem nos santifica é o Senhor. E aqui tem uma informação muito importante. Quem nos santifica é o Senhor. Quem nos dá poder para guardar a lei é o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo. Quem nos capacita para guardar o sábado neste tempo e também nos tempos finais que estão diante de nós, em que isso se tornará de fato uma prova para a fé, quem nos santificará e nos capacitará é o Senhor Deus na pessoa do Espírito Santo. É por isso que eu disse a vocês no início que não existirá selamento sem chuva serôdia. A chuva serôdia é o poder capacitador do Espírito Santo de Deus para nos manter fiéis à eterna e imutável lei de Deus. Só com a chuva serôdia nós poderemos ser, de fato, abençoados com a obediência à lei de Deus, porque Deus é o Senhor que nos santifica. No versículo 20 desse mesmo capítulo, o profeta Ezequiel diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, claramente, as Escrituras apresentam o sábado como o selo de Deus, como o sinal de Deus, como este elemento que será importante para distinguir, importante não, essencial para distinguir o povo de Deus daqueles que não são povo de Deus. O sábado está no coração da lei de Deus. E nós vimos em Isaías capítulo 8:16 que é o Espírito Santo vem para selar a lei de Deus no coração do povo de Deus. Meus irmãos, pensem comigo. Muito em breve, Jesus vai voltar. E ele está, nesse momento, separando um povo e preparando esse povo para este encontro. Haverá um grande vestibular, uma grande prova dos 9 será tirada. Quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos da América, a marca da besta estará estabelecida. É isso que diz a profecia. Naquele contexto, o povo de Deus será instado a desobedecer à lei de Deus, a renunciar à sagrada e eterna lei de Deus, a abrir mão desta lei, porque será tentado a quebrar o 4º mandamento da lei de Deus, que requer a observância do sábado. O mundo cristão, em sua falácia, em sua mentira, em sua sutileza, em seu engano, vai fazer isso em nome de Cristo. E, nesse contexto, vai manter, como tem feito até agora, os outros mandamentos da lei de Deus. E como tem feito agora, vão ensinar que Jesus Cristo mudou o mandamento do sábado para o domingo. Muitos serão enganados, muitos serão seduzidos, muitos apostatarão da fé. Muitos que são hoje adventistas do 7º dia, diante dessa prova terrível, não permanecerão nas fileiras do povo de Deus e se tornarão os piores inimigos que nós teremos. Essa decisão será muito grave e ela se avizinha, ela se aproxima. Eu pergunto a vocês, como é que nós vamos ficar de pé, mantendo a fé que nós professamos hoje, quando a perseguição realmente se colocar ferozmente contra nós? Algumas pessoas estão contando estão se iludindo, achando que estarão prontas quando o decreto dominical sair, e que vão tomar uma decisão ao lado da verdade, que vão ser batizadas com a chuva serôdia. Mas estão se esquecendo que a chuva serôdia é o transbordar da chuva temporã, e a chuva temporã está caindo hoje. Algumas pessoas acreditam que vão renunciar aos ditames pervertidos das bestas que instarão a humanidade a desobedecer à lei de Deus.
mas esquecem essas pessoas que aquela decisão séria que vai ser tomada lá na frente, ela é resultado das decisões diárias que nós tomamos hoje ao lado da verdade. Em tempo de paz, renunciando ao pecado, permitindo a influência do Espírito Santo no convencimento da nossa condição pecaminosa e de nossas atitudes pecaminosas. Ouvindo a voz do Espírito Santo que confronta a nossa condição pecaminosa, revelando os nossos atos e nos trazendo ao arrependimento. Hoje, ninguém que não está permitindo essa obra se realizar hoje em sua vida estará pronto para aquela obra maior do Espírito Santo que nós veremos na sequência, quando a terra inteira será iluminada pela glória do anjo de Apocalipse 18. Aquele brilho excelso que o mundo verá com a proclamação do alto clamor, sai dela, povo meu, será resultado do brilho diário do Espírito Santo na vida de quem busca hoje, de quem diz, Senhor, eu não quero ser esse pecador miserável. Que quem permite que o Espírito Santo coloque um espelho diante de si, que revela as imperfeições do nosso caráter, que mostra que nós somos orgulhosos, invejosos, vaidosos, impuros, que nós, às vezes até com linguagem religiosa, revestimos nossos pecados, que nós temos duas faces, que nós somos uma coisa na igreja e uma outra coisa fora da igreja, que nós somos uma coisa no Zoom da sala 57, outra coisa dentro de casa. Meus irmãos, esse é o tempo em que nós temos que permitir que o Espírito Santo deixe de ser uma teoria nas nossas reuniões, nas nossas orações, e que passe a ser realidade na sua atuação transformadora do caráter, regeneradora de nossa natureza. Ninguém tem Espírito Santo e continua sendo impuro, sexualmente falando. Continua sendo violento, agressivo, maldoso, desonesto, corrupto, invejoso, orgulhoso. Essas coisas são incompatíveis com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo vem para revelar a natureza e o caráter de Cristo e a sua eterna lei, imprimi-la em nosso coração. O Espírito Santo vem para nos fazer cidadãos do céu. O Espírito Santo vem para nos selar com o Espírito. O Espírito Santo vem para nos selar com a sua lei. Fomos selados no Espírito Santo de Deus. Não devemos entristecê-lo. Como é que se entristece o Espírito Santo quando se rejeita a sua influência? Entristecer o Espírito Santo de Deus aqui apresenta-se como sinônimo do pecado contra o Espírito Santo, que Jesus enunciou em Mateus capítulo 12. Pecado este que se revela quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito. E que quando nós, seguindo nossas inclinações, atribuímos a Satanás a obra do Espírito e ao Espírito a obra de Satanás. E assim pecamos contra o Espírito, porque deixamos de ouvir a voz de Deus, rejeitamos a luz que Deus vai nos dando. O Espírito Santo vem para nos fazer progredir na experiência cristã. Ninguém que recebe o Espírito Santo permanece do jeito que está. Todas as pessoas que recebem o Espírito Santo identificam que precisam crescer e crescem pelo poder de Deus. O Espírito Santo vai colocando diante de nós desafios espirituais que envolvem nosso caráter, nossa moral, nossa experiência com a própria missão e a pregação do Evangelho. Ninguém que recebe o Espírito Santo fica de braços abertos, de braços cruzados, melhor dizendo, esperando o sobrenatural mudar a sua própria vida. Embora essa seja uma obra sobrenatural, ela é em cooperação com o agente humano que se coloca nas mãos de Deus em confiança e em fé e vai permitindo essa transformação que nos move para ser melhores cônjuges, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores profissionais, melhores cristãos, melhores pastores.
nos faz coerentes, tira a hipocrisia, a demagogia, a contradição da nossa vida, nos faz íntegros plenamente. Essa é a obra do Espírito. Esta é a obra que vai resultar no selamento e na chuva serôdia no futuro. Deixemos de olhar para o futuro como eventos pontuais lá na frente e passemos a perceber a atuação processual e contínua de Cristo em nossa vida e do seu Espírito, que resultará nesse ápice chamado chuva serôdia e selamento, que distinguirá definitivamente os ímpios dos justos e nos fará e nos capacitará com poder para proclamar, na última janela de oportunidades que a terra terá, proclamar em alto clamor a mensagem de salvação, e milhares se converterão em um dia, porque nós seremos cheios do Espírito e não haverá em nós espaço nenhum, mínimo sequer, para a influência do pecado em nossa vida. Essa é a experiência que nós teremos no futuro. Ela é resultado do processo contínuo de subida para Cristo e para a influência do seu Espírito. Então, meu desejo para mim, para minha família, e para você e para a sua família, é que hoje você seja batizado com o Espírito Santo da promessa. Que esse Espírito venha para imprimir a lei de Deus no seu coração, purificar você de todas as suas imundícies, e a mim e a minha família também. Escrever a lei de Deus no nosso coração, nos fazer mais parecidos com Cristo, nos dar um novo coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne em nossa vida. Selar a lei de Deus no nosso íntimo. Transferir a imagem de Cristo para nós, para que todos que estão à nossa volta, incluindo a nossa família em primeiro lugar, e todos aqueles com quem nós entramos em contato, hoje e no futuro, quando Deus nos usar de forma mais ampla e poderosa, possam ver Jesus em nós e possam saber que nós viemos da parte de Deus e que nós não temos parte com esse mundo pervertido e pecador, porque nós não somos daqui, nós estamos indo para a pátria superior. Para que nós estejamos incluídos naquele grupo que será descrito como vestidos com vestiduras brancas. Quando alguém perguntar quem são estes e de onde vêm, que nós sejamos incluídos na resposta. Esses são os que alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vêm de uma grande tribulação, mas venceram por causa do testemunho e da palavra de Jesus Cristo. Que essa seja a sua realidade hoje e para sempre. Que essa seja a minha realidade hoje e para sempre. É o meu desejo, em nome de Jesus. Pastor Vinícius, fico aqui observando o senhor pregar, né? Como acende no coração da gente o desejo que socorra logo, que venha logo, que o senhor defina logo as últimas mexidas das peças no tabuleiro e organize a sua comitiva de anjos e venha buscar os seus. Esse momento vibra em nosso coração e o senhor falando sobre essa obra do selamento, chuva serôdia, derramamento, como a irmã Selma diz, o aguaceiro descendo sobre nós. A sensação que nós temos aqui, pastor Vinícius, enquanto esta sala faz uma apologia direta ao Espírito Santo, é de termos a sensação de estarmos no caminho. Amém. Porque nós estamos aprendendo a buscá-lo diariamente. E como o senhor disse, a santidade é um aspecto fundamental para a permanência dele. E os testemunhos, pastor Vinícius, nesta sala têm me mostrado, sabe o quê? Que muitos deles estão encontrando o caminho. Porque eles olham para ele e dizem assim, eu não sei o que está acontecendo aqui, pastor, está ficando tudo muito diferente. Ontem eu recebi um áudio de um arquiteto, pastor Vinícius, que estava lanchando no Subway. Entraram duas pessoas, assim, sujas, etc., pintores, deviam estar vindo do trabalho, e se assentaram. E ele olhou para eles assim, ficou pensando,
E ele orou ao Espírito quando foi lanchar e disse: Senhor, eu queria tanto ajudar alguém, queria compartilhar com alguém. E ele orou pelo alimento. Daqui a pouco entrou uma criancinha no Subway. Suja, pastor, suja, suja. Olhou e ele diz assim, ela olhou dentro de mim e disse assim: o senhor pode pagar um lanche para mim? O que ocorre depois dessa frase, ele já pediu para ajudar alguém. A menina entra, ele disse: você tem pai ou mãe? Ele disse: não tenho pai. E a minha mãe está ali fora. Você tem irmãos? Tenho 4. Eu sou a mais velha. Uma criancinha pequena era a mais velha de 4. Minha mãe não pode trabalhar, enfim, as mazelas sociais no Brasil. Ele falou: não, pode pedir o lanche lá, o que você quiser. Em seguida, ele mandou fazer um outro lanche para entregar para a mãe. E aí ele estava lanchando e ela saiu com a mãe com o lanche e olhava para trás, para ele, dentro do Subway, e dava tchauzinho, feliz, sorridente, porque havia recebido o lanche. Quando ele saiu para o carro, eles se encontraram novamente lá fora do Subway e ela foi explicar um pouco da vida dela e ele pegou e entregou o cartão dele. Ela falou assim: eu não posso entrar em contato contigo, eu não tenho telefone, mas eu vou dar um jeito. Ele combinou alguma coisa com ela para possíveis encontros, ele quer dar roupa para ela, mas o bonito foi o seguinte: quando ela foi se distanciando, ele lembrou da esposa, da Anne, deve estar me ouvindo agora, ela assiste a sala constantemente. A Anne, pastor, é membro de uma outra denominação que assiste a sala conosco. Ontem de manhã eu conversei com ela e com o seu esposo Cris sobre a guarda do sábado. Alguns aspectos da guarda do sábado. Isso aconteceu ontem com ele. Ele vai contar esse testemunho aqui. E aí, quando ela foi saindo, ele a chamou e disse assim: ei, eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Quando ele entra no carro, ele é tomado de uma sensação da presença de Deus que se manifesta através de um choro incontrolável. Sabe o que é isso, pastor Vinícius? O caminho. O caminho. Eles estão recebendo diariamente o batismo do Espírito Santo e o Espírito Santo está quebrando esses homens e mulheres na pedra que é Jesus. Amém. E a semelhança do caráter está se manifestando em obras de bondade, pastor. Amém. Eu creio num movimento de reavivamento e reforma para os nossos dias. Amém. Não no futuro, como o senhor disse. Creio para agora. Amém. Creio para agora. Queria convidar você a orar conosco nesse momento, não antes de ouvirmos uma música, um pedaço dessa música. Você já está acostumado como acontece, eu vou colocar um pouco dessa música, você vai meditar nessa música, eu vou diminuir o volume e o pastor Vinícius, então, vai concluir o seu tema com uma oração por todos nós, tá bom? Então, vamos à nossa música, para que essa mensagem ainda fique mais afixada em nossa mente, e você saia com ela assim, ó, o tempo inteiro reverberando na sua cabeça. Santidade, selamento, a busca diária, aí gritando dentro do seu coração, amém? Então, você conhece essa música ela é um louvor que nós já utilizamos aqui na sala com frequência, porque marca a nossa caminhada, ok? Vamos ouvir um pouco da música e o pastor vai orar conosco. Só um minutinho. Só um minutinho, queridos. Ok. Você pode se ajoelhar para orar conosco, no momento de
e entrega ao controle do Espírito. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Ó Deus eterno, obrigado por esta mensagem tão crucial para os nossos dias, tão relevante para a nossa preparação, para esse momento que está agendado no relógio do Senhor, em que Ele virá e buscará aqueles que diariamente recebem o Espírito Santo. Só receberão em grande quantidade aqueles que buscam todo dia, todo dia. Nesse momento eu quero mais uma vez, Deus eterno, o grande gestor do universo, agradecer ao Senhor pela criação, pelas grandes bênçãos derramadas sobre nossa vida, sua mão estendida sobre nós. Obrigado, Jesus, pela sua constante presença em nossa vida, sendo nossa videira, de onde extraímos toda a vitalidade, todo o poder está no nome precioso e na pessoa preciosa do Senhor Jesus. Batiza-nos nesta manhã mais uma vez, Senhor, com Teu Espírito, mais uma vez com Teu Espírito, e que o Teu Espírito nos mova como homens e mulheres do vento para fazer a Tua vontade. Espírito Santo, querido amigo, obrigado por ser tão paciente conosco, obrigado por nos orientar, por nos indicar o caminho, por ser nosso conselheiro, por nos ensinar a orar com gemidos inexprimíveis. Nós sentimos, Senhor, a Tua presença, tanto quando lemos a Bíblia, que é a principal fonte de revelação da pessoa do Senhor Jesus e da vontade dEle, assim como quando percebemos o Senhor falar conosco através de uma pessoa, através de um passarinho que entra na casa, através de um movimento feito na cortina, através de uma frase numa oração, através de uma mensagem que parece ser específica, cortando todos os cantos da nossa existência. Nós agradecemos, amigo Espírito Santo, nosso amigo de caminhada. Obrigado pelo seu constante trabalho a partir do nosso constante pedido. O Senhor trabalha na mesma proporção que desejamos o Senhor. O Senhor trabalha na mesma proporção que o desejamos. Quanto mais o pedirmos, quanto mais clamarmos pelo seu batismo através de Cristo, mais do Senhor teremos dentro de nós. E quanto mais o Senhor trabalhar em nós, mais a imagem de Cristo estará sendo formada, mais amor por Jesus, mais vontade de andar com Ele, mais vontade de conversar com Ele, mais vontade de falar dEle.
É assim que vocês trabalham e nós louvamos o trabalho da Trindade em nossa vida. Pastor Fabrício vai continuar essa oração conosco, concluindo este momento da mensagem bíblica. Pastor Vinícius, por favor, continue conosco em oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã, pelo privilégio que temos neste dia sagrado de buscarmos a tua face como teu povo. Nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa e as nossas atitudes contrárias à tua lei. Entendemos, Senhor, que temos andado em caminhos distantes de ti, seguindo a inclinação, muitas vezes, da nossa carne, e temos, em muitas situações, trazido, inclusive, opróbrio para o teu nome na terra. Tenha compaixão de nós, Senhor. E o nosso clamor nessa manhã é que perdoes o pecado do teu povo e que envie sobre nós a água pura, o aguaceiro do Espírito, para purificar a nossa mente, nosso coração, nosso corpo, a nossa índole, as nossas tendências, das impurezas dos ídolos. E que teu Espírito venha sobre nós, nos dando um coração novo, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, e nele escrevendo a tua sagrada e eterna lei, que é a expressão máxima do teu caráter amoroso. Por isso, Senhor Deus, de modo específico, nós clamamos que nos faça pessoas altruístas, bondosas, corteses, gentis, que nos faça pessoas dirigentes no serviço ao próximo, que nos faça realmente amorosos, não apenas de palavras, mas de atitudes. Que nós sejamos Cristo para muita gente que está aflita, clamando por socorro neste e em muitos outros momentos em que nós vivemos. Ó Deus bendito do céu, a humanidade está vivendo em densas trevas. Por favor, Deus, na pessoa do Espírito Santo, brilha a face de Cristo no rosto da tua igreja, resplandeça a tua imagem em nós, para que esse mundo seja iluminado e tenha condições ainda de tomar decisões ao teu lado. Existem pessoas que estão aí sofrendo, não conhecem a verdade, não conhecem a mensagem, estão desgarradas como ovelhas sem pastor. Por favor, em nome de Jesus Cristo, vem, Espírito Santo de Deus, habitar em nossa vida, fazer morada em nós, para que tudo em nós revele o divino que está no céu, mas que se faz presente na terra por meio da influência em nossa vida. Ó Deus, obrigado por esta multidão de pessoas que reconhece a sua necessidade e que clama por socorro, por batismo diário do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, tu conheces as necessidades mais íntimas de cada uma dessas pessoas. Ó Deus bendito, eu sei que estou orando agora para pessoas que estão enlutadas, que estão chorando a dor da perda de um ente querido ou de um amigo, ou que estão com alguém internado em um hospital, ansiosos, com medo do que vai vir pela frente. Meu Deus, o teu Espírito é o Paracletos, o Consolador. Tu prometeste, teu Filho prometeste que ele seria enviado para nos consolar nos momentos mais difíceis da vida, em qualquer situação. Então, ó Paracletos divino, faz a tua obra consoladora. Abraça, Senhor, teu povo. Dirige os nossos olhos para ti e para o céu. Nos ajude a passar pelas circunstâncias adversas da vida na certeza de que este aqui não é o nosso lugar. Nós estamos indo para Nova Jerusalém. E nada neste mundo, sejam as tentações, as provações, ou qualquer coisa adicional que o inimigo colocar diante de nossos olhos, nada tirará nossa atenção da nossa caminhada, porque nós queremos ir para ti, porque nós viemos de ti e somos teus, fomos feitos por ti, e não há sentido na nossa vida sem ti. Por isso, ó Deus, nos prepara, nos batiza diariamente com teu Espírito, nos faz cidadãos do céu, para que possamos em breve estar felizes, de braços abertos, recebendo Jesus que virá nos buscar. É o nosso clamor nessa manhã, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.
Glória a Deus por isso. Pastor Vinícius, nós temos 4 frases que compõem a nossa sala. Eu gostaria de expressar estas 4 frases, condensando aquilo que nós gostaríamos que acontecesse com todo aquele que está reavivado pelo Espírito. Eu amo o Senhor, Pastor Vinícius. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, Pastor Vinícius, porque o Senhor existe. Amém. Muito obrigado. Recebo essas palavras com muito carinho no meu coração e eu já rebato essas palavras para o senhor também, pastor Wagner, e para todos aqueles que estão conosco. Nós somos o corpo de Cristo e nós nos amamos, precisamos uns dos outros e expressamos Jesus uns para os outros. Eu entendo que essa é mais ou menos a síntese do que você falou e eu vejo isso no senhor também. Perfeitamente. Muito obrigado. Deus continue lhe abençoando, sua família, sua esposa, seu ministério. Ele ainda fará muito através do Senhor. Muito. Muito obrigado. Deus lhe abençoe, querido. Obrigado.